Olá, bom dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta terça-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje vamos falar de acidentes domésticos, o que fazer em casos de quedas, queimaduras ou até mesmo com mordidas de cachorro. Fica aqui comigo que eu te conto tudinho, aproveita e participa com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só digitar Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Você também pode enviar a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp, tá bom? Anota aí. 99205-1478, 99205-1478. A gente já começa essa primeira edição falando que começou a Semana Nacional de Conciliação. A expectativa é que 10 mil audiências sejam realizadas durante a campanha. A organização é da Corregedoria Geral de Justiça e reúne magistrados, servidores, voluntários, acadêmicos de direito, além da população que busca uma forma pacífica de resolução de conflitos, sem ajuizar o processo na Justiça. Em todo o estado já foram designadas cerca de 10 mil audiências de conciliação, incluindo juizados especiais, cíveis e criminais, varas cíveis, família e de fazenda pública. Na verdade, cada unidade judiciária, cada vara, recebeu pelos canais de comunicação do Tribunal de Justiça, tanto via e-mail, via a página oficial do TJ, os próprios contatos com as unidades judiciárias, enfim, todos os canais receberam os pedidos para que os seus processos fossem incluídos nesse esforço concentrado de realização de audiências durante a Semana Nacional da Conciliação. O objetivo da Semana Nacional de Conciliação é incentivar o acordo entre as partes, estabelecendo a paz social. No ano passado, foram realizadas 9.459 audiências e para este ano, a expectativa é que esses números sejam superados. O esforço concentrado de juízes e servidores deste ano caminha no sentido de superar esta meta. A via da conciliação, sem sombra de dúvidas, é a melhor para solucionar qualquer tipo de demanda judicial, quando as partes tomam para si as rédeas dos seus problemas e resolvem o problema na melhor forma possível, que é através do acordo. Então, a meta este ano é superar os números de 2018. A conciliação só não pode ser usada em casos que envolvam crimes contra a vida e situações previstas na Lei Maria da Penha. Para o período da Semana Nacional de Conciliação, a pauta já está fechada, mas a qualquer época do ano, as partes envolvidas em um processo podem manifestar o interesse de acordo. Em 2018, a Semana de Conciliação realizou mais de 600 mil audiências em todo o país e a homologação de mais de R$ 1,5 bilhão em acordos. Já está aberta a temporada de cruzeiros em Manaus. Com encerramento previsto para abril, a temporada vai trazer a Manaus 16 embarcações no total, com mais de 20 mil turistas a bordo. Atracou no Porto de Manaus e abriu a temporada de cruzeiros no Amazonas. Até maio do ano que vem são esperados 16 navios com mais de 20 mil turistas que vão movimentar a economia local. Ladies and gentlemen, welcome to Manaus. A temporada oficial de cruzeiros 2019-2020 acaba de começar. Esse é o primeiro navio de pelo menos 16 transatlânticos que vão atracar em Manaus. A vinda de turistas representa um aumento de mais de 15% em relação ao ano passado. A expectativa é que a economia tenha um aumento também com a vinda desses turistas. Já no desembarque, os turistas são recepcionados com um pouco da cultura amazonense, o boi bumbá. Mas o que desperta a curiosidade dos visitantes são as belezas naturais da Amazônia. Bem, na região amazônica a gente tem o passeio do Rio Negro, Solimões, Encontro das Águas, a visita ao Parque Ecológico do Janauari, ao MUSA, Museu da Amazônia, né, que é muito interessante, as pessoas vão lá ver como é que é a floresta de mais altitude. E, claro, o Teatro Amazonas nunca pode faltar, né? I want to go to the Opera House. I want to go to the opera tonight. And the forest we're supposed to go tomorrow.
So yes, we're looking forward to this beautiful country. It's Well, I understand there's many beautiful buildings in this city, and I'm going to the Opera House because I'm going to see the show tonight. Na última temporada, os turistas a bordo de cruzeiros injetaram aproximadamente 11 milhões de reais na economia local. É que durante a visita no estado, cada turista gasta em média $115 por dia. Mais de 20 mil turistas esse ano que vão aportar durante a temporada, e isso ela mexe com toda a cadeia do turismo, transporte, agências de viagem, cultura, gastronomia, artesanato, enfim. A economia pulsa com esse turista que vem para o nosso estado. A maioria dos navios permanece por 1 ou 2 dias em Manaus. Além da capital, a rota dos cruzeiros também passa pelo município de Parintins. Acidentes domésticos são mais comuns do que a gente imagina. Boa notícia é que em grandes partes aí dos casos, esse tipo de ocorrência pode ser evitado com algumas medidas simples. Justamente sobre esse assunto, a gente vai conversar com a enfermeira Cláudia, que já se encontra aqui nos estúdios da Band Amazonas. Enfermeira Cláudia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Band Cidade. Eu que agradeço participar pelo convite. Quero desejar um bom dia a todos e quero trazer um pouco do meu conhecimento para falar sobre os acidentes domésticos. Com certeza, e vai ser completamente importante. A gente já começa perguntando assim, a cozinha ainda assim acaba sendo um local mais perigoso para acidente doméstico, Cláudia? Sim, não só para adulto como para criança também. E queimaduras? São muito recorrentes essas ocorrências? A cada 4 a 10 são acontecidos hoje no Brasil todo esses tipos de acidentes domésticos. São muito recorrentes. Ainda com toda a atenção que nós estamos tendo ainda na nossa cozinha, no nosso lar, ainda acontece. Pois é, o fato, né, Cláudia, é que a gente assim, poxa, a cozinha tem ali os nossos equipamentos para cozinhar. Temos as facas, temos ali os temperos nossos, logo ali ao lado da pia geralmente fica o fogão. A gente coloca uma água ali para ferver, coloca a panela com cabo para fora, voltado. Aí é que mora o perigo, né, Cláudia? Aí é que mora o perigo. Sempre temos que estar atento para esse tipo de situação. O que é que nós temos que fazer? Nunca usar a primeira boca do fogão. Sempre temos que usar a segunda boca do fogão, quer dizer, a parte de trás do fogão, e sempre manter o cabo da panela virado para trás, para que evite esses tipos de situações. Tanto para adulto, caso ele se abaixe para pegar alguma coisa que caiu no chão e na hora de levantar ele pode esbarrar na panela e se queimar, tanto para as crianças que temos dentro de casa, que pode ir dar uma voltinha lá na cozinha, no momento que a gente não está percebendo que ela está lá, e virar a panela por cima dela e ter uma queimadura. Nossa, e o estrago é muito grande, né, Cláudia? Bastante. Nós temos queimaduras de 1º grau, de 2º grau e até de 3º grau. Pois é, e justamente sobre isso agora eu te pergunto, por exemplo, aconteceu um acidente de queimadura em casa, a pessoa, claro, que fica ali desesperada, poxa vida, eu vou colocar um creme dental por cima que vai melhorar, isso só piora? Piora. Nunca devemos colocar creme dental, nunca devemos colocar manteiga, óleo ou colocar gelo. Nunca. Primeira coisa que você tem que fazer, ligar a torneira e colocar a parte que foi lesionada pela queimadura em água corrente, de 5 a 10 minutos até esfriar o local da queimadura. Independentemente se a queimadura for de 1º, 2º ou 3º grau? Independente que for de 1º, de 2º grau ou 3º grau. Certo. Tá? Primeiro você tem que esfriar o local onde foi queimado, onde foi lesionado. Se você tiver soro fisiológico em casa, também temos que lavar com soro fisiológico. Olha, dependendo do grau, do tipo da queimadura, temos que procurar imediatamente uma UBS, um pronto-socorro,
um local de atendimento médico. Mas essas instruções já são super importantes, né, Cláudia? Porque ali acontece o acidente, a pessoa, poxa vida, eu vou para o pronto-socorro, até aí tá legal. Mas o que fazer até lá? Então, esses procedimentos de, por exemplo, passar creme dental, nem pensar. Nunca, nem pensar. Manteiga, nem pensar. Gelo, nem pensar. Gelo, Algumas nem pessoas, pensar. inclusive, eu já ouvi falar, que colocam até tecido. É perigoso também, né, ou não? Algumas pessoas falam que se colocar gelo ajuda, só que o gelo ele queima também. Quando você coloca contato pele, diretamente com a pele, ele queima. Em vez dele ajudar, ele vai prejudicar ainda mais a queimadura, o local lesionado. Se for uma queimadura de primeiro grau que só tem aquela vermelhidão, você pode, assim, eu pego um tecido limpo, bem fininho, posso molhar aquele tecido, colocar em cima da pele lesionada e posso colocar algo gelado, sim, mas nunca diretamente com o local lesionado. E isso serve também, por exemplo, eu estou fazendo algum tipo de fritura, caiu o óleo, respingou óleo até tudo bem, né? Porque ali acaba sendo que em pequena quantidade. Mas quando a quantidade é muito grande, também servem essas instruções? Sim, você tem que lavar imediatamente. Agora, em relação ao soro fisiológico, o soro fisiológico mais fresco possível, aquele que já está guardado ali um tempão? Normalmente pode acontecer dos dois jeitos. Se eu tenho guardado no armário, eu vou usar ele. Se eu tenho guardadinho na geladeira, eu também vou usar. Porque o soro fisiológico, na verdade, quando ele é aberto, ele só vale por 24 horas. Depois de 24 horas, ele perde a ação dele. Então, geralmente, ele nunca está na geladeira fechado, né? Sempre ele está no armário, na maletinha de primeiros socorros, né? Então, geralmente ele nunca está gelado, mas você pode usar sim gelado. Cláudia, a maioria desses acidentes acaba acontecendo com as crianças menores, que eu falo assim, os bebezinhos? Na maior parte das crianças menores. Os adultos hoje em dia ainda acontece, mas na parte das crianças, principalmente na época de férias, na época que elas estão em casa, ou então das crianças menores que ainda não estudam, acontece bastante ainda. Para aquelas pessoas, independentemente de adultos ou crianças, que acabam sofrendo a queimadura, fica aquela bolha ali. Aquela bolha é uma queimadura de segundo grau. Nunca eu devo furar aquela bolha. Nunca. Nunca, porque o que acontece? Quando eu furo aquela bolha, eu estou abrindo uma porta, aquela camada de cima, ela está saindo, então ela está tirando aquela proteção. E aquela proteção, ela abre uma porta aberta para a bactéria. Então, bactérias podem vir se alojar ali e trazer uma infecção para a queimadura. Criou a bolha, o que faz? Cria a bolha, você tem que deixar. Se a bolha for muito grande, eu tenho que ir no médico. Mas se a bolha não for muito grande, muito elevada, eu posso ir no médico, primeiro lugar que eu tenho que ver o grau, até que parte do tecido foi afetado, e lá ele vai passar um tratamento específico para aquilo. Mas eu nunca posso furar. De maneira não, nem com agulha. As pessoas de ribeirinhas têm mania de pegar o espinho de laranjeira, agulha, essas coisas, e furar. Não fure, nunca fure, tá? De maneira nenhuma. Ela baixa. Com os dias ela começa a ceder. O organismo começa a absorver aquele líquido. Legal. Olha, agora, o fato é que quando a gente fala em acidente doméstico, a gente também fala sobre intoxicação de gás, né? Como proceder em relação a isso? Sempre tem aquela fechadura, não sei como é que eu posso colocar. É uma válvula de proteção, de segurança. Para as pessoas que moram em condomínio, que tem gás encanado, sempre tem aquela válvula de segurança, né? Então, você sempre tem que estar ficar de olho na válvula, enquanto você tem criança pequena, porque criança é curioso. E ele vai lá descobrir o que é aquilo e pode mexer, né? A válvula do fogão, e pode abrir, ligar, você não está percebendo, e ele inalar aquele gás e você não está vendo. E para as pessoas que não têm, que tem nas suas casas as botijas, também tem aquela, como é que se dá o nome? Tipo uma borboletinha, né? Uma válvula também, que você também tem que manter ali, ficar de olho nas crianças. O recomendado é que sempre essa válvula, ela fique fechada? É tanto que os fogões de hoje, antigamente, só era virar que você ligava o gás. Hoje, no fogão, você primeiro tem que introduzir, né? Como é que se diz? Empurrar o botão para baixo, depois que você gira. Isso é uma válvula de proteção para as crianças, que antigamente elas só chegavam lá no fogão, virava aquilo ali e o gás era ligado. Hoje não. Tem uma dificuldade. Para nós adultos é fácil, porque nós vamos empurrar e girar aquilo ali.
Tá? Por exemplo, eu estava até falando da válvula do próprio gás mesmo, né? Tem um gás ali, tem a válvula que a pessoa fecha, né? Abre, aí tem mais outro grau de dificuldade que é na hora do fogão. Isso. É importante quando você não está cozinhando, né? Sim, enquanto você não estiver cozinhando, você desliga a válvula para manter mais seguro para a criança. Agora, sempre tem aquela questão, né, de, poxa, eu estou sentindo o gás vazando, às vezes a pessoa tem até a impressão, né, mas é um receio que tem. Nesse caso, o que se deve fazer, assim? Fugiu o gás, tô com dor de cabeça, Em primeiro lugar, fechar a válvula da botija ou do dispensa de gás do condomínio, abrir as janelas, tá? Sair para um lugar arejado, tá? Nunca tomar nada de leite, essas coisas, isso não te ajuda em nada. Tá? Sempre para um lugar arejado que possa fazer a troca respiratória, a troca gasosa do teu pulmão. No caso que você viu que a criança inalou muito ou a pessoa inalou muito, chamar um resgate para levar o mais rápido possível para o pronto-socorro. Para lá o médico vai ter a conduta certa que vai ter que fazer. Mas a priori, se for uma coisa simples, ir para um local arejado para sair daquele momento. Desligou a válvula e sai daquele local. Sim, agora legal. Você falou agora há pouco em relação a leite. O pessoal do interior também tem um costume, né? Não sei, enfim, vai passando de geração em geração. A pessoa toma um choque. Toma leite ou então toma água. Nem pensar, a gente faz isso. Leite para nada, nem para choque, nem para envenenamento, nem para gás, para nada. Porque o leite, ele é um líquido que você vai tomar e quando ele entra em contato com o suco gástrico, ele faz um coágulo, né? Então ele não te ajuda em nada. Se é um veneno, se é alguma coisa, ele está prendendo aquele veneno ali. Se é o ar, ele não tem nada a ver porque é pulmonar. Então não tem nada a ver com o estômago. Então se eu tomar leite, aquilo ali é mito mesmo. Quais são os casos mais comuns que aparecem lá no hospital, Cláudia? Os casos mais comuns são as crianças que tomam demaquilante, Eita. Que tomam produtos de limpeza, que vão mexer nos armários e acham que os comprimidos são balas, aquelas balas de confete coloridas. Então, esse é os casos que aparecem mais lá. Né? As pessoas que tomam, tem pessoas que pegam um produto químico e troca de dispositivo. Certo. Né? Tipo assim, eu peguei um desinfetante e coloquei numa garrafa de Coca-Cola, numa garrafa de outra tipo de refrigerante. E aí a criança acha que aquilo ali é um refrigerante, abre e toma. Então, nós nunca devemos mudar o produto químico de dispensa, de depósito. Geralmente, né, Cláudia, esses produtos de limpeza, eles ficam ali em lugares muito acessíveis para as crianças. Por exemplo, geralmente ficam embaixo da pia, ou então quando estão na cozinha, ficam ali embaixo no banheiro, fica, que mais? Onde ficam também? Na lavanderia. Então, nós temos que manter esses produtos químicos sempre à altura elevada da criança. Se eu tenho uma criança pequena, então tem que ser sempre no alto. Nunca eu tenho que colocar embaixo, nem nos armários, mesmo que seja em armário. Eu sempre tenho que tirar da vista das crianças, para que elas não possam pegar, não possam fazer mistura, não possam ingerir, não possam, como é que se diz, inalar esses produtos químicos, para que elas não peguem, não sejam lesionadas, né? E para que elas não possam, como é que se diz, tem nenhuma sequela sobre essas coisas. O Flávio, meu filho, uma vez ele bebeu água sanitária. Flávio, uma vez meu filho bebeu desinfetante. Quais são os casos que você daí de casa, infelizmente, já presenciou? Compartilha com a gente, manda pra gente. Ou então, se você tiver talvez alguma experiência, alguma pergunta, você também pode enviar pra gente. O WhatsApp você já sabe. Ou então pode anotar aí, é o 99205-1478, 99205-1478. Essa a gente pode dizer assim, intoxicação também desses produtos
São graves essas intoxicações todas, né? E sempre quando você levar a criança no pronto-socorro, você tem que levar o produto químico, que é para nós lermos a embalagem para saber o que tipo de produto químico é, para você saber de que maneira e qual o tratamento que vai ser feito com aquela criança. Por isso é importante a gente comprar sempre os produtos que são autorizados pela Anvisa, que são registrados, nunca comprar aqueles produtos químicos que são vendidos em beira na porta das casas, porque eles não são reconhecidos, você não sabe o tipo de química que é usada ali, o tipo da mistura que é feita ali, então isso atrapalha no caso de uma criança ingerir aquele produto. Por exemplo, o meu filho ingeriu, mas eu não soube, ele está contando aqui alguns sintomas. Quais são esses sintomas que podem aparecer? Por exemplo, vômito, o que mais? Vômito, náuseas. Muitos deles começam a arder o esôfago da criança. Então a criança começa a chorar, porque arde tanto a língua da criança, chega no esôfago e arde também no estômago. Porque, querendo ou não, da língua até o esôfago, até o estômago, é uma mucosa muito fina. E são produtos muito irritantes. Então isso aí começa a aparecer e as crianças começam a reclamar para a mãe. Agora, só para a gente finalizar, E tem o Cláudia, cheiro também, né? Pois é, o cheiro. Porque o cheiro, quando a criança chega reclamando disso, ela já vem com o cheiro do produto químico. Então dá para a mãe saber, notar que ela ingeriu o produto químico. Nossa, que coisa. Eu acho que no momento de desespero eu já pego a boca do menino logo, pelo amor de Deus, o que foi que você já ingeriu. Agora, em relação às quedas, Cláudia, explica pra gente assim, rapidinho, o amazonense, enfim, o brasileiro tem o costume ali de lavar o pátio, de lavar a frente de casa, de lavar o carro. Caso aconteça o escorregão ali, cair, bater a bacia, bater as costas, o que fazer? Primeiramente, se a queda for muito grave, que você viu que é muito grave, você não vai mexer na criança. Você vai ligar para o resgate vir e pegar aquela criança lá. Porque você não sabe que grau foi lesionado daquela criança. Se for uma queda simples, que mais ou menos você viu que não lesionou nada tão grave, aí o que você vai fazer? Você vai, se for na cabeça, tiver um hematoma, eu posso fazer uma compressa de água gelada. Se for na bacia, também cria hematoma, eu posso fazer uma compressa de água gelada. E depois encaminhar ele no pronto-socorro para fazer um raio-x e ver qual é o tratamento indicado para ele. Enfermeira Cláudia Santos, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Eita, que esclareceu foi tudo. Muito obrigada, as portas vão ficar abertas para a gente falar muito mais desse assunto, que eu tenho certeza que muita gente daí de casa ficou com dúvida, ou então já tirou todas as suas dúvidas. Então, seja sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Agora a gente acompanha as informações do Brasil e do mundo com Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, Flávia, um ótimo dia a você e a todos. Está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje a análise do projeto de lei que torna menos rigorosa as regras para porte e posse de armas de fogo no Brasil. Um pedido do presidente da Casa, o Rodrigo Maia, para promover um acordo político e votar a proposta em plenário. Será apresentado um novo texto do relator, o deputado Alexandre Leite, com regras apenas para caçadores, atiradores e colecionadores. E até o dia 12 de outubro deste ano, houveram mais de 600 mortes em decorrência da dengue em todo o país. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, número quase 5,4 vezes maior que as 128 mortes registradas no mesmo período de 2018. Ao todo, foram registrados mais de 1 milhão de casos notificados de dengue em 2019. A região com maior taxa de incidência é o Centro-Oeste. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou em publicação em sua conta pessoal no Twitter a liberação de recursos para garantir o pagamento até o fim do ano de 100% das bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. No dia 17 de outubro, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações já havia anunciado que os recursos estão garantidos até o fim do ano. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly Abreu, pelas informações. Olha só, a partir de hoje, o Band Cidade vai passar agora a informar o horóscopo do dia.
Bacana, né? As previsões para o seu signo e a gente já começa com o nosso primeiro, Áries. Olha só, a gente vai primeiro com Áries. É importante falar que o cuidado com planos que parecem ser bons demais para ser verdade. É importante ter um clima aí de bastante responsabilidade, vamos colocar assim, né? Então, esse aqui é o nosso primeiro horóscopo de hoje, aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Tem mais, produção? A gente pode já colocar os outros restantes? Vamos lá, Áries, agora sim, olha só a arte aí pra você, bem bonitinho, vamos fazer direitinho, né? Cuidado com planos que parecem ser bons demais para ser verdade, clima de concorrência no trabalho, não confie em qualquer um não, viu? Cuide da sua saúde, diminuindo o ritmo. Clima de mistério agita a paquera. Palpites para números 47, 65 e 74, a cor é creme. Touro, procure agir com jogo de cintura e diplomacia ao lidar com pessoas próximas. Procure cuidar melhor da saúde e fique longe dos exageros. Os amigos podem dar uma ajuda na paquera também. Palpites 48, 93 e 66, a cor azul. Agora vamos para Gêmeos. Será preciso um esforço extra se quiser cumprir suas obrigações, mas a abordagem diferente vai ajudar a render. Mostre seu lado ambicioso e lute para chegar onde deseja. O casal poderá se desentender. Palpites 40, 85 e 94 e a cor é branco. Agora a gente vai para o próximo, Câncer. Bom dia para cuidar de assuntos ligados a dinheiro. Podem surgir mudanças inesperadas, especialmente no trabalho. Siga a sua intuição para lidar com isso. Agora o palpite 95, 14 e 50 e a sua cor é preto. No próximo bloco vamos saber a previsão de Leão, Virgem, Libra e também Escorpião. O Banho de Cidade vai para o breve intervalo e volta já já. Banho de Cidade, primeira edição de volta e agora chegou o momento da gente falar de oportunidade de emprego. – 32 vagas estão disponíveis para hoje no Cine Manaus. Olha só, uma vaga para supervisor de unidade, também tem vaga para vendedor interno, vaga para auxiliar de cozinha e também vaga para cozinheiro. Tem 3 vagas disponíveis para serralheiro, uma vaga para vendedor externo e lembrando que os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia da RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e também levar comprovantes de residência e escolaridade lá para a sede do Cine Manaus. A presença de crianças com necessidades especiais em escolas da rede pública é obrigatória. Pessoas com necessidades especiais correspondem hoje, só para você ter uma ideia, a mais de 5 mil alunos matriculados em unidades escolares da CEMED. A intenção é que a chamada educação inclusiva seja trabalhada nesses casos. Mas como será que esse método vem sendo trabalhado aqui na capital? É justamente sobre esse assunto que a gente conversa hoje com Betânia Reis, que é pedagoga e professora também em escola da rede municipal de ensino. Betânia, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Banho de Cidade, primeira edição, viu? Obrigada. Agora, quando a gente fala em educação inclusiva, estamos falando de quê, mais ou menos, Betânia? Educação inclusiva de aceitamentos das pessoas que nasceram com alguma deficiência, né, deficiência sensorial, física, intelectual, sendo acolhida na rede pública, nas salas regulares. Uhum. E a gente pode dizer que as escolas hoje, elas têm capacidade mesmo para atender essas crianças? Uma das primeiras exigências para que se tenha, por exemplo, uma sala de recursos numa escola, se faz necessário que a escola ofereça essa estrutura física, né? As condições são adversas, né? Quanto à questão de estrutura física, a questão profissional também. Eu diria que quanto à questão profissional ainda estamos aprendendo a lidar com essa modalidade. Era justamente isso que eu ia perguntar, né? De que forma é necessária aí
empregar a inclusão? Quanto à parte profissional, primeiro eu penso que se faz necessário que o profissional ele tenha esse perfil para atender esse público, né? Porque é um público que tem uma carreira histórica de discriminação e agora com as novas leis ele é direcionado à escola regular, onde nós estamos, como eu falei, aprendendo a lidar com esse público, né? Então, precisa passar por esse sentimento de sensibilidade para acolher esse público. Segundo o relatório divulgado pelo INEP, no ano passado, o Amazonas é o estado com maior número de crianças e adolescentes deficientes fora da escola. Então, assim, só para a gente mensurar o tamanho disso, isso significa cerca de 75%. Na sua avaliação, por que acontece aí essa evasão escolar? Eu diria que existem diversos fatores que interferem nesse número, que influenciam nesse número. A primeira, eu creio que seja, eu penso que a CEMED, ela oferece essa especialização, né, esse atendimento. Agora tem também a questão de pais, né, que muitas das vezes ainda sente receio em levar seus filhos, ainda fica com medo. Eles não confiam, a gente pode colocar assim? Também, muitas das vezes, os próprios pais, das crianças que eu atendo, eu faço esse acompanhamento, eles entendem que a criança, por se tratar de um aprendizado que precisa de mais tempo para acontecer, né? Às vezes ele mesmo não acredita que a criança seja capaz de aprender. Então ele acaba aqui excluindo, ou talvez uma atitude involuntária dos próprios pais, acaba-se que excluindo essas crianças das salas de aula. Tanto que para levá-los para a escola, a gente precisa estar fazendo todo um trabalho de incentivo para essas crianças estarem em sala de aula. E ao mesmo tempo que acontece esse incentivo, a gente pensa também que de uma outra ponta tem a questão do bullying, né? Então, Sim. assim, esse daí a gente já pode ver como mais um grau de dificuldade, que são justamente aquelas crianças, adolescentes, né? Pessoas que estão ali assistindo a aula, acabam cometendo o bullying. Com certeza, de ensino fundamental, por exemplo, na escola que eu trabalho, a Escola Carme Guimarães Age, a gente tem toda uma preocupação em receber essas crianças. Então, quando se sabe que vai receber uma criança, já se sabe qual turma vai receber, a gente já conversa com a professora, já conversa com os alunos, dizendo que vão receber um colega que vai precisar de atenção de toda a comunidade, de todo mundo, para ter essa atenção. Mas eu não sei o caso, essa situação no ensino fundamental 2, de 5º ao 9º ano. Na nossa escola, por exemplo, nós tentamos diminuir o máximo possível essa situação de bullying, né? Agora, professora, explica pra gente como é que os professores, em meio a salas de 30 a 40 alunos, conseguem aí lidar com as especificidades de cada um? Porque é muita gente. Com certeza, é muita gente. A secretaria ela oferece, né, apoio para os alunos. Nós temos alunos, no caso, na nossa escola, com deficiência auditiva, que nós temos apoio. Ainda não são todos os professores que têm esse apoio, que deveria ser, pela lei, deveria ser, né? Mas ainda é uma escassez. Eu acho que talvez a CEMED não atenda a toda essa demanda. O que vai contratando não é o suficiente para suprir todas essas demandas. Se torna uma situação difícil, mas para isso é que tem também a sala de recurso, no caso que eu atuo como professora de sala de recurso, fazendo atendimento no contraturno dessas crianças para dar um apoio da professora em sala de aula. E a gente tenta fazer um feedback para que esse aluno, fazer esse acompanhamento desse aluno. Por isso que há projetos que tratam justamente disso, né? Exato. Colocam ali para discussão a educação que possa atingir cada jovem, né? Sim, é um segmento assim muito especial realmente, que se quer um olhar assim muito sensível
E a escola, ela trabalha com esse projeto da inclusão, a sala de aula. Eu, como professora de sala de recurso, eu tenho todo esse olhar específico. Eu costumo dizer que eu sou os olhos, sou o ouvido e sou a boca deles, né? E quando a gente consegue, dentro da sala de recurso, um avanço das atividades dos alunos, aí eu comemoro como se fosse um gol de bicicleta, sabe? Faço, assim, toda a propaganda. Falo para o professor, faço acompanhamento de qual o nível o aluno está, o que ele avançou, como é que ele consegue aprender, para o professor também, para facilitar esse trabalho para o professor que está em sala de aula, com um número muito grande de alunos. E qual a resposta desses alunos para com esses projetos, para essa atenção, para esses olhares diferenciados, voltados para eles? Quais as respostas que eles têm? Olha, nós estamos, por exemplo, na escola que eu atuo, a sala de recursos, estamos com 2 anos de trabalho. E já temos alunos alfabetizados, né? Olha só que legal. E outros, a maioria já em processo. Foi todo um trabalho que perpassa, assim, primeiro aquele alinhamento com os pais, porque eles chegam muito ansiosos, querendo que a criança leia e escreva, mas o mundo deles... o momento exato. deles, né? Então, o primeiro alinhamento é com os pais, né? Dizer, olha, pai, a gente vai conseguir, mas o trabalho é esse. E a própria gerência do CME, né, da Educação Especial, quando as crianças chegam na escola, elas já chegam com uma avaliação dos profissionais de lá, com atividades que a gente tem que desenvolver e quais profissionais essa criança tem que ser atendida. Então, a gente faz esse alinhamento com o pai, dizendo qual é a ação de cada um, e vamos trabalhando essa expectativa que é muito grande nos pais, né? E, inclusive, semana passada eu estive conversando com uma mãe e perguntando do aluno que já está alfabetizado, perguntei como é que ela estava se sentindo, ela me falou, estou muito feliz porque eu não sei ler, ela falou para mim. E agora é ele que anda comigo, e então eu já pego o ônibus mais seguro, ele vai lendo. Isso daí foi assim, muito gratificante para o trabalho que a gente está tendo, né, para a experiência, que é no início foi difícil, e agora, quando ela falou isso, assim, foi muito gratificante, foi ótimo. Olha só, que legal. Exato. E já até vejo olhos marejados aqui da Betânia, que legal, quando isso aí. Se fala dos alunos, esse não trabalho, é compensador, né? Sabe? Quando a gente vê aquele trabalho assim de meses, aí de repente lá aparece um avanço sobre determinado trabalho que foi feito. É muito gratificante. Que legal. Betânia, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade, primeira edição. Bom dia, parabéns pelo seu trabalho e de todos os professores quando a gente fala em educação inclusiva. Eu que agradeço e muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora chegou o momento para a gente conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também para o interior do estado. A previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros devem marcar entre 24 e 32 graus. Em Pauini, dia ensolarado com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. Em Urucará, manhã de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Em Barcelos, sol e aumento de nuvens durante o dia. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. Voltamos ao horóscopo do dia. Dessa vez, agora vamos para as pessoas que são do signo de Leão. A saúde pede um pouco mais de atenção, preste atenção no seu corpo, na vida amorosa, driblar o ciúme talvez não seja tão fácil não, mas a paixão promete pegar fogo na hora de fazer as pazes. Números 24, 33 e 96, a cor azul claro. Agora vamos para o signo de Virgem. Preste atenção para não repassar informações erradas ou se envolver em confusão, ok? As finanças pedem um pouco mais de cautela, mas talvez não tenha tanta sorte se está afim de alguém. Números 61, 97 e 34, a cor lilás. Libra,
Além da simpatia, você também vai contar com muita criatividade e bom humor para encarar o serviço, mas terá que redobrar a atenção e o empenho no final do expediente. Paquera movimentada. Números 62, 98 e 53, a cor preto. Para você de Escorpião, desavença com familiar pode deixar o astral tenso. No trabalho, seu lado prático se destaca, mas cuidado com fofocas. Seu jeito romântico e carinhoso tem tudo para deixar o par ainda mais apaixonado. Números 18, 72 e 99, a cor vermelho. Fica com a gente que daqui a pouquinho vamos falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário, que é o meu signo, e Peixes também. Band Cidade vai para o breve intervalo e volta já já. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Língua Portuguesa, uma língua que é considerada difícil de ser falada e escrita por muita gente. E aí, você concorda? Você deve ter ouvido falar que a língua portuguesa é a mais bela do mundo, mas além disso, ela guarda riquezas inegáveis. E não é só isso. O idioma tem situações extrínsecas que se revelam na língua escrita e falada. A fonética faz toda a diferença. É o que explica essa consultora linguística e revisora de texto. O modo como eu falo nas redes sociais não é o mesmo modo que eu vou falar numa palestra, não é o mesmo modo que eu vou escrever um e-mail, que eu vou escrever um ofício para o serviço público. Então, eu tenho que dominar as várias facetas da língua. Esse que é o desafio nosso de cada dia. E se adequar a cada situação. Há quem diga que a língua portuguesa é a mais difícil de se falar no mundo. Mas não é bem assim. Quando somos nativos, aprendemos todas as regras gramaticais, o que torna tudo mais complicado. Porém, é necessário. Então, a gente acha que a nossa língua é mais difícil que a dos outros porque a gente está vendo todas as questões que ela tem, todos os detalhes, todos os defeitos, todas as dificuldades. E a gente sabe, de uma certa forma, aquilo que a gente não domina, o que não acontece com as outras línguas que nós não conhecemos. Então, naturalmente, a gente vai achar que a língua de outro país é mais fácil, é mais simples do que a nossa. E o desafio para nós como falantes, é justamente esse dominar todas as nuances da nossa língua, dominar os níveis de formalidade da língua. Será se a população de Manaus está com o português afiado? P-O-R-T-S-S, poste. Poste. Poste? É. Se eu lhe falar que é poste, como é? Ah, sei não. Como é que você escreve excesso? E-X-C-S-S-O. E-X-C-E-S-S-A. Acento em cima do A, ó. Lagarto, L-A-R-G-A-T-O. Lagarto. Como se escreve lagarto? L-A-G-A-R-T-O. Lagarta ou largata, já viu esse erro? Registro ou registro? Geralmente a gente conhece a palavra correta e na hora de falar a gente dá um nó, né? Isso é uma coisa do som. O som faz com que a gente acabe fazendo a nossa língua, acaba fazendo aí uma confusão, porque é mais fácil o movimento de fazer um som do que o outro. A cada 5 indivíduos que falam português no Brasil, 4 são brasileiros. E nesse Dia Nacional da Língua Portuguesa, nada mal comemorarmos fazendo uma boa leitura para aprendermos ainda mais da nossa língua mãe. Agora vamos de previsão dos astros. Sagitário é o nosso próximo astro agora. Olha só, os astros avisam que uma pessoa mal intencionada pode se aproximar, portanto pense bem no que vai falar. Podem surgir desafios na conquista, mas você saberá como dar a volta por cima. Números 10, 19 e 73, cor vermelho. Capricórnio, bom momento para se concentrar nas finanças e buscar melhorar ganhos. Não se envolva em um negócio sem avaliar cada passo primeiro. Há chance de se envolver em um lance passageiro se está só. Palpites 74, 47 e 56, a cor é branco.
Aquário, a habilidade de liderança estará em alta. Use o bom senso e evite confrontos só para mostrar que está sempre com razão. Se está afim de alguém, não vai pensar duas vezes para mostrar o que sente. Números 03, 75 e 30, a cor roxo. Peixes, sua sensibilidade e religiosidade estarão mais aguçadas. Não deixe que possíveis conflitos acabem com a amizade. Se está de olho em alguém, vale a pena se aproximar e demonstrar interesse. Números 94, 85 e 40, a cor é cinza. O Band Cidade fica por aqui. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Tchau!